Rapaziada, acabamos de sair da sessão do Superman. Acabamos de ver o melhor filme de herói dos últimos 8 anos. Você é louco. Bala. Bala, bala. Mano, que filme maravilhoso, mano, tá ligado? Você vê que o James Gunn realmente sabe como trabalhar com... Sabe trabalhar com o diretor, né, mano? O que o cara fez com o Superman, mano, foi absurdo, tá ligado? Foi absurdo de incrível, mano. Só esperar agora que os filmes que não tiverem a direção dele, pelo menos sejam tão confiáveis, né? Como se fosse com a direção dele. Porque já que ele é o presidente aí da parada, ele vai ter que saber selecionar bem os diretores também e tal. Porque, falar pra vocês, se for todos os filmes daqui pra frente nessa qualidade, nós estamos vivendo a nova era da DC. Finalmente, como todo fã merece, né, filhão? E realmente, tipo assim, como vai ser, né? Porque ele mesmo já falou que vários projetos foram cancelados porque não tinha um roteiro pronto. E acredito que só o roteiro pronto também não basta, né? Ele quer de fato um roteiro bom pra um filme, tá ligado? Então, mano, agora já era. DC só... Chupa Snyder. Chupa Só queria começar Zack assim, Snyder. Faça o que quiser comigo, Zod, mas não deixarei você ferir o povo da Terra. Só queria começar assim. Pra todos os fãs do Zack Snyder aí, haters do James Gunn, sinto muito. Estamos vivendo a história, amigos. Vamos pautar por partes. Vamos começar por isso. Pelo quê? O bem que o James Gunn fez pro Superman com esse filme. Mano, bizarro, mano, bizarro. Ele trouxe realmente o Superman dos quadrinhos pra tela, tá ligado? Tipo, ele não teve medo de fazer um filme de quadrinho, mano. Ele fez um filme de quadrinhos, mano, né? E era isso que a gente precisava. Apareceu uma criança no cinema. Mano, depois de muito tempo, apareceu uma criança no cinema. Mano, é um filme sem enrolação, tá ligado? Não, mano, já começa... já começa na ação. Tipo, não é aquele filme que esconde o Superman. Não, mano. Acredito eu que o próprio Superman tenha aparecido mais que o Clark Kent no filme, tá ligado? Isso é totalmente novo principalmente pra um filme que tá sendo introduzido, né? Um filme de início. Mano, é genial. Ele não teve medo de mostrar o Superman, mano. Não teve medo, Não tá ficou ligado? naquela mesmice, né? Dele caindo pra Terra. Tipo, desenvolveu a relação dele com o Krypto, tudo, mas não ficou nessa enrolação. A relação dele com tudo, né, filhão? O Superman com a Lois, o Superman com os amigos dele, o Superman com as pessoas que estavam em volta ali, os figurantes, pessoas normais, pessoas comuns, por assim dizer. Foi tudo, cara. Tudo. O Superman, diante de qualquer cena, assim, é simplesmente absurdo. O James Gunn soube trabalhar o personagem do Superman, além de ter sabido, como é que fala? Soubido trabalhar com todos os outros personagens. Samuel! Quem sabe? Burro, incompetente. Sem falar da atuação do David Cosworth, mano. Mano, o que foi aquilo, cara? Não só ele. Mano, não, mas vamos começar por ele, mano. Mas Começando o que foi aquilo, maluco? Sério? Ele passou, mano, de fato, a esperança que o Superman precisava passar, tá ligado, mano? É bizarro, mano. Ao mesmo tempo que ele é um ser superior, ele se sentia inferior. Você vai ver várias vezes no filme ele se sentindo inferior às pessoas, tá ligado? E ele soube transparecer isso de um jeito absurdo. A imponência que ele precisava passar sem precisar parecer um deus. Mano, ele conseguiu, de fato, ser o Superman, tá ligado, mano? Mano, sem palavras, mano. A atuação daquele cara como o Superman foi, mano, top, mano. Eu queria top pontuar algo que é, tipo, um diálogo que era pra ser explicativo, um diálogo que era pra ser, tipo, facilidade do roteiro pra explicar que ele é ser humano. Não teve esse impacto, por quê? Porque o filme já tava mostrando isso pra gente. Exatamente. E é arrepiante, não é um bagulho que fica chutado, que fica parecendo que tá sendo empurrado pra gente Forçado, pra ter né? emoção, exatamente. Não foi nada forçado. Porque quando ele quis explicar isso, o filme já mostrou isso desde o início, tá ligado, mano? Sim. Mano, é isso que dá, mano. Quando você tem um diretor bom e um ator competente pra fazer aquilo que o diretor propôs, tá ligado? Mano, e é isso, mano. O Superman, tipo, de início, assim, você já vai ser jogado no novo universo da DC de um jeito que, do início ao fim, você vai estar preso no filme. Tipo, você tá preso naquele filme. Assim. Sem contar que você não vai ter essa preocupação de, eu vou ver
aquele Superman com aura de Deus ou aquele Superman mais humano perto das pessoas. Você vai conseguir ver os dois lados do Superman Sim. muito bem trabalhados nesse filme. O James Gunn foi genial trabalhando essas duas partes dele, mostrando a aura de um ser poderoso, potente, e ao mesmo tempo em que ele tinha inseguranças. E é exatamente, você se identifica com um personagem que é super poderoso, não é um Homem-Aranha que tá ali no seu dia a dia, tendo que entregar pizza, ralar, essas coisas, mas você se identifica com um personagem super poderoso, cara. E você falando do fato dele ser super poderoso, remete àquilo que a gente já tinha conversado, não lembro se foi em vídeo ou não, acho que a gente falou em vídeo. O James Gunn ter dito que iria nerfar o Superman. A gente tava com receio dele ter feito um Superman fraco, só que, mano, nitidamente a gente viu que dentre todos os heróis ali, ele era o mais forte, tá Uhum. ligado? Ele conseguiu fazer aquele nerf. É nerf ou nada? Dar aquela nerfada de um jeito necessário pro personagem, que a gente entende que ele não é fraco, ele se segura, tá Uhum. ligado? E, mano, o jeito. Mano, não tem que falar, mano. Ele soube trabalhar com o Superman, mano. Ele soube trabalhar com o Superman, sim, tá ligado? A gente falou do início do filme, do James Gunn como diretor, do ator David Cole, mas não foi só ele que foi um bom ator. Fala aí, Fê, pode falar, você de quem você quer falar. Zack Snyder! Fala de quem você quer falar como ator, fala. Henry Cavill! Não, ele é um bom ator. Agora, mano, Não tem expressão. Lex Mas não é esse o Luthor. ponto. outro cara que roubou a Ah, cena. tá. Mano, outro cara que roubou a cena foi aquele Nicholas Hoult lá. Mano, que Lex Luthor perfeito, mano. Que Lex Luthor foi aquele, Era mano? o cara pra quem eu tava mais hypado de ver e atendeu mais do que as expectativas que eu tava esperando. O que falar desse personagem nesse filme? Ele traz um vilão de verdade, né? Um vilão que era pra ser um empresário engravatado, genérico, que nem a gente vê, que o James Gunn consegue dar uma profundidade. Não digo que era pra ser assim por causa das HQs, mas sim porque nos outros filmes era assim. Era um herói um vilão genérico que não era bem adaptado. Era na verdade um Tony Stark raso do mal. É. Era mais ou menos isso que eles passavam com o Lex Luthor, tipo assim, ó, nas outras. Tanto que aquele lá do cara lá da rede social lá, esqueci o nome daquele ator lá. Sei. Mano, aquilo foi ridículo, tá ligado? Feio. Foi feio demais. Mano, o melhor Lex Luthor pra mim é o de Smallville. E genial, mano. Genial a forma que o Lex é tratado em Smallville. Tem algumas divergências, algumas alterações que o diretor de Smallville Sim. faz. Só que, mano, o Nicholas Hoult, mano, ele conseguiu não só se equiparar, mano. Aqui a gente tem que ver mais projetos. Mas eu acho que, mano, ele conseguiu sim nivelar com o Lex Luthor de Smallville, mano. Trazer um bom, né? Mano, excelente, mano. A gente vê a raiva que ele tem. E não só raiva, tá ligado? Porque ele é um cara ambicioso por poder, tá ligado? Ele é um cara ambicioso por poder. E a gente vê, de fato, a inveja que ele tem do Superman, porque o Superman é poderoso, mano, tá ligado? Mano, é bizarro, mano, como ele... Cara, é cabuloso, mano. É cabuloso demais, mano. 2 pontos que eu gostaria de ressaltar nesse Lex Luthor que a gente viu. Primeiro, esse que o Bielzão já falou a respeito da inveja que ele tem do Superman. Isso foi muito bem colocado, como eu ainda não tinha visto nas adaptações, tá ligado? Você vê aquele Lex Luthor vilão do Superman porque ele tem aquela inveja do Superman, mano. E isso ficou muito louco na trama do filme, tá ligado? Mano. E outro ponto também, mano, é o quanto que o James Gunn soube trabalhar a genialidade do Lex Luthor, Sim, a mano. inteligência Cara, dele, mano. Isso foi Cara, bizarro, sério, mano. Mano, foi bizarro. Não, de bizarro, Isso mano. aí foi bizarro. isso aí Nossa, foi bizarro. foi a mais, mano. Não, vou Você- falar desse filme sem spoiler. Você que é Difícil. fã, você que é fã do Lex Luthor, irmão, você vai ver no cinema esse cara, a inteligência dele sendo muito bem explorada, da Sim. forma que é pra ser, tá ligado? Lex Luthor vai O entregar maior tudo. gênio da DC, de fato, tá ligado? Vai entregar Cara, é tudo. bizarro, mano. A genialidade do Lex Luthor, junto com a obsessão dele, mano, não tem como a gente falar muito, mas você vai ver que a genialidade junto com a obsessão, mano, foi... Mano, é cabuloso. Eu queria muito falar. Tá difícil. Tá difícil. Eu tô pensando na cena. É um filme que você esquece. Não dá pra esquecer, mano. Caminhou lado a lado, tá ligado, mano? Você vê que aquilo faz o Lex Luthor, mano. A inveja, a genialidade, a obsessão, a busca, a ganância dele por poder, tá ligado, mano? É bizarro, mano. É bizarro. É o que faz também ele ser aquele vilão, tá? Que chega até
a botar medo até nas pessoas que trabalham junto com ele, Uhum. é justamente ele não ter medo de usar a genialidade dele pro mal. Tá ligado? Exatamente. Por mais mano. que isso vá causar impactos negativos pra todo mundo, tá ligado? Gigante. Justamente Gigante. até pra ele, de É, certa até forma, pra ele. ele não tá nem Mas aí, tá ele é ligado? aquele cara, eu não quero saber, eu quero derrotar o Superman, cara. Tá ligado? Exatamente, Mesmo mano. não fazendo sentido isso que me pega muito, cara. Pois é. Não faz muito sentido a obsessão dele, mas o filme te prende nisso e é muito louco. E, Zica. mano, e essa questão de dele fazer qualquer coisa junto com a genialidade dele, mano, isso mostra que ele é menos humano que o próprio Superman, que é um alienígena, tá ligado? É, sim. Porque ele não tem Exatamente. antipatia por ninguém, tá ligado? E o Superman, que não era pra ser humano, é mais humano justamente Mais por humano. conta da... Você ficar suave, tio. Sai da banca. Eu sou malandrão, João. É justamente esse tipo de trama que as histórias do Superman sempre trouxeram, né? Entre o Superman e o Lex Luthor. Apesar de o Superman ser aquele que não é da Terra, aquele que não é um ser humano de verdade, as pessoas da Terra e os seres humanos enxergam mais humanidade no Superman do que no Lex Luthor, que seria o vilão. Sim. E esse filme consegue colocar muito bem isso nas telonas. Mano, é genial, mano, a atuação deles, mano, tipo, o Superman e do Lex, mano, os atores, o David e o Nicholas, mano, tipo, eles trabalharam, mano, juntos assim, mano, eles tinham, de fato, não tem como explicar, tipo assim... Uma química. É uma química, é uma química. tipo, tinha uma química de antagonista e de mocinho, tá ligado, mano? Tipo, eles Sim. tinham essa química, tipo, de fato você via que, principalmente pela parte do Lex, que ele odiava o Superman. O Superman não que ele odiava o Lex, ele só não gostava das atitudes, tá ligado, mano? Isso Uhum. Mano, é Superman, tá ligado, mano? É Superman. E a gente vê que, de fato, o Lex é o maior vilão do Superman nesse filme, tá ligado? Porque tudo que acontece no filme foi causado por ele, tá ligado? Sim. Tipo assim, tudo vem dele, mano, tá ligado? Uhum. Nada... É bizarro como eles trouxeram, de fato, o maior vilão do Superman em tela, mano. Ele é o maior vilão, tá ligado, mano? Por mais que ele não seja tão forte, mas ele é muito inteligente. Isso me pega demais, E mano. faz sentido até as batalhas dele. Exatamente. Mano, a forma que eles lutam no filme, mano, é genial, tá ligado? Você vai ver, putz, realmente, óbvio, né? Não que exista um alien que saia voando por aí, mas realmente dá pra acreditar que o Lex tá batendo de frente com o Superman, tá ligado? É um xadrez, aquilo é um xadrez puro, tá ligado, mano? Genial, de verdade, mano. Não existe alien. Nossa! Não existe cripto. Que merda, hein? Cripto! Não. Toda vez ele fala com N no final. É Krypton. Não, cripto O não é do cachorro você tá falando? Não, Krypton. Ah, você tá falando planeta. É? Ah, tá. Ah, é cachorro. Não, é Krypton. Nossa, Não mentira. existe Krypton. Não existe. Ah, Bom, vamos falar do Krypton. Cara, mano, fala aí então. cachorro. Fala aí, mano. Pedigree. Mano, muito louco. Eu acho que a pessoa já tem a notícia, né, de que o cachorro já é completamente feito de CGI no filme. Sim. Sim. O Conisante falou. É, mas já apareceu no trailer também. Eu ia falar do visual dele, mas a galera já viu tudo no trailer. Mas, cara, até o cachorro desse filme foi muito bem trabalhado. Perfeito. A personalidade do cachorro, tá Sim, ligado? exatamente. É um cripto cheio de personalidade, mano. Roubando várias cenas no filme todo. E a relação dele com o Kal-El, mano, é Não genial, precisa de tá ligado? explicação, tipo, Não, o mano, começo de como É tipo foi. aquele É um cachorro. o melhor amigo pro Clark, tá ligado? No filme. Exatamente, é o melhor amigo pro Clark no filme que consegue entender ele, mesmo sem entender. Você tá ligado, mano? Foi muito bem trabalhado, mano. A gente sabe que James Gunn consegue pegar a gente com animais, né? A gente viu em Guardiões da Galáxia 3, mano. O jeito que ele tratou aquela cena do Rocket lá. Nossa. Mano, a gente sabe que ele consegue trabalhar bem. O Groot, mano, aquela cena do Groot, do Guardiões da Galáxia 1, tá ligado? Quando ele se sacrifica lá, tipo, sem falar nada, mano, a gente vê a emoção, tá ligado? Então a gente consegue entender os sentimentos do Krypton, mesmo sem ele falar, tá ligado? Krypto, agora é Krypto, não Krypton. Ele aprendeu. Mano, é genial, mano, de verdade.
ponto máximo nessa parte do filme também, tá ligado? E as pessoas que estão preocupadas com o excesso de heróis, né? Porque eu vi gente falando, não, mas é um filme do Superman, mas tem Lanterna Verde, tem o Senhor Incrível, tem a Mulher Gavião, que não sei o que, tem o Metamorfo. Mano, cara, não atrapalhe nada pro desenvolvimento do Superman. Não atrapalhe nada. Só agrega, pra falar a verdade. Era isso que eu ia falar, aliás, são cruciais, né, pro desenvolvimento dele como herói e até por ser contrapartes dele. Tipo, são heróis totalmente diferentes do ideal dele, tá ligado? E é um bagulho muito louco de você ver na tela, que você valoriza mais o Superman, os ideais do Superman. Eu limpei suas botas, vou pegar pra você. Superman. E tocando nesse assunto, mano, não tem como não voltar novamente pra relembrar o quão é genial a direção do James Gunn. Sensacional. Porque ele não tem excesso em nada. É aquela direção completamente equilibrada em tudo. Equilibrada em ação, equilibrada em piadas. Ele não é um diretor igual o Taika Waititi, que faz piada excessiva, tá ligado? Sempre a piada na hora certa, o alívio cômico na hora certa, tá ligado? O Lanterna Verde, o Senhor O Guy Incrível Gardner, mano, lá. o Guy Gardner O foi Guy genial. Gardner, mano, é genial o Guy Gardner em Não é todo piada, filme. não é piada que te tira do filme. Cara, Não, que é. personagem, velho. Que personagem. Todos eles, mano. São piadas que condizem com aquela cena ambientada que tá acontecendo. Exatamente. Condiz com... condiz... Tá dentro... Condiz É muito bom, mano. com diálogo também, tá ligado? Tipo assim, não são piadas jogadas, são piadas que fazem sentido naquele momento, tá ligado? Não é tipo, batata, não. São piadas... Só deixa de ser idiota. É, tá ligado, mano? Tipo, é genial, mano. E não é tipo o Thor flertando com o martelo. Tipo não. Mano, ele parado, só com a expressão facial dele mascando chiclete. É sensacional. É. Sensacional. Mano, de verdade. Não sei as outras pessoas que viram o filme. Mano, mas as piadas não me atrapalharam, tá ligado? Muito pelo contrário, me ajudaram a emergir no filme, Sim. mano. Traz o realismo. Exatamente, trouxe um realismo. Tipo assim, o Guy Gardner a gente sabe que é um falastrão, né? Um fanfarrão, mano. Tanto nos quadrinhos, mano. O cara, ele se acha o mais zica de todos. Eles souberam também trazer isso pro Guy, mano, no cinema. Exatamente, eles conseguiram trazer isso pro Guy no cinema. Tipo, mano, eu sou dos Lanternas, tá ligado? Mano, você tá tirando, meu. Tipo, mano, esse é o ar que ele faz. Ele é babaca. Ele é um babaca. Só que ele é um babaca da hora, mano. Ele é um babaca muito da hora, mano, tá ligado? Sei lá, cara, só para de ser otário. Eu sou só um otário. Foi muito bom, mano. E é um filme com cara de filme, coisa que a gente não via há muito tempo. A gente ultimamente tá acostumado com a Marvel trazendo filme tudo cinza, não tem cor, é um Eles filme não tiveram esquisito. medo de colocar cor no filme, né? Questão de direção também sensacional. E um ponto forte pra mim também foi a Lois Lane. Nossa. O que agrega a Lois Lane, Uhum. o que a Rachel tá bem nesse papel. Sensacional. A gente falou de química, né? Do Superman com o Lex Luthor brincando e tal. Até no filme também vai ter esse tipo de brincadeira. Uhum. E, cara, o Isso Superman... apareceu nos trailers, né? O personagem do Superman é o cara que passa aquela química com todo mundo, né? A química de herói para vilão com o Lex Luthor, a química do herói salvador com as pessoas ali, as pessoas demonstram confiança nele como herói, tem essa química no filme. A química dele com o Krypton, de cão, melhor amigo do homem ali, tem isso no filme. E o principal de tudo, a química do Superman com a Lois Lane, cara. Isso é o que não falta. Você vai ver no filme um relacionamento deles de confiança total. Sabe? Quando aquele Superman ele se encontra, sabe, sozinho, perdido como herói, tá tentando fazer de tudo para ajudar e mesmo assim as coisas desabando, sabe, o mundo caindo nas costas dele. E a Lois Lane é aquela parceira que tá do lado dele o tempo todo, que ele vai colocar ele para cima também em certos momentos, fazer ele recuperar a motivação, a confiança em si mesmo para poder trabalhar ali. É muito louco isso. E outro ponto, falando dos dois, isso apareceu até num dos trailers eu acho que no segundo trailer, eu acho, do Superman. Naquela cena que a Lois tá entrevistando o Clark, né, no caso, o Superman, mano. Cara, no filme tipo, tem mais cenas, mas é genial, mano. Aquela cena lá foi genial. Porque você vê, de fato, as camadas
do próprio Clark, tá ligado? Porque, tipo assim, o Clark bobão que aparece no jornal, publicamente para as pessoas, também é uma máscara, certo? O Superman, de certa forma, também é uma máscara. Sim. Então existem três personalidades. O Clark bobão, o Superman e o Clark que ele se aparece de fato para as pessoas, tá ligado? Vamos chamar de Kal-El. O Kal-El é aquele que conversa com os pais dele, é aquele que tá no íntimo com a Lois, tá ligado? Então a gente vê, isso não é spoiler porque tá no trailer, aquela dinâmica da entrevista deles, ali começa uma entrevista profissional, Lois Lane e Superman. Só que no decorrer vai se tornando uma briga de casal, tá ligado? Dá um desentendimento ali. E a gente vê que não é o Clark bobão, não é o Superman que tá falando. É de fato a pessoa do Clark, né? O que eu falei. O Kal-El, de fato, ali, mano. Então você vê que o James Gunn soube trabalhar essas três camadas, mano. Ele conseguiu trabalhar, conseguiu diferenciar o Clark bobão, o Superman altruísta, com a pessoa do Clark, aquela que sente fraqueza, que fica mal da forma que ele possa passar uma interpretação errada para as pessoas, tá ligado? Então ele, mano, foi perfeito. E você falou da relação do ator do Superman com as pessoas e o Clark com o Jimmy Olsen, por mais que tenha sido pouco o contato deles, foi muito bom Que também. tá ótimo, né? Foi aquele pouco, mas a gente já entende que É funciona. realmente um ser humano de pessoa. Realmente ser uma pessoa. Um grande ser humano de pessoa. Mano, é genial, mano. Muito A bom. Lois sempre... Tá tudo certo nesse filme. mano, a Lois sempre se colocando à disposição, se colocando na linha de frente, mesmo sendo um ser humano não tão inteligente quanto o Lex, ou tão poderoso quanto o Super, tá ligado? Ela não tem medo, mano. Ou tão Aquela pessoa. Lois Ou tão corajosa. pessoa quanto um ser humano. Aquela pessoa corajosa que a gente espera dela. Né? Mano, sensacional. Sensacional. E apoiadora também, né? Você vê que ela é o principal refúgio do Kal-El. Não a fortaleza Sim. da solidão. Essa frase ficou zica. E que não tem medo de confrontar o namorado, o Superman, quando se trata do trabalho dela. Sim. Ela diz o que ele precisa ouvir. Tipo assim, ela consegue diferenciar. Mano, você, tudo bem, a gente tem uma relação, mas isso aqui é meu trampo. E as pessoas não podem saber que você é o Superman, que eu sei que você é, quem você é. Eu não tô nem aí também, eu vou fazer meu trampo. Então, vou fazer... Ela faz perguntas que ela sabe que vai machucar ele, tá ligado? Mas ela não liga. Porque ela sabe que são perguntas que precisam ser feitas pelo lado jornalístico Sim. dela, tá ligado? Mano, já falamos demais dos personagens, do desenvolvimento, né, da história em si. Que é uma história perfeita, tá ligado, mano? O final do filme também foi feito. Conta essa merda. Não, vai. É porque, Esse não é do peido aqui, tá mó fedoso. De bosta. quem fez? Né? Esse triste aí, mano. Vai, vamos voltar. Senti. Eu achei que você tava sentindo que você tava assim, olhando pra ele. E aí vira bagunça. E aí? Mano, que você... a gente falou dos personagens, né? Que, tipo, o desenvolvimento de cada um dele, a história. Mano, foi uma história muito boa. De fato, parecia que a gente tava assistindo um episódio de Superman Animated Series, mano. Tipo. Mano, bom, tá ligado? Não tem o que falar, mano. Não tem o que falar. O final do filme também, mano. Eu gostei. Não sei se vocês gostaram, mas eu gostei sim do final, tá ligado? Foi o final que encerrou aquele arco, mas deixa brechas pra outras coisas, tá ligado? Pra mim foi feito de forma perfeita. Tanto que eu vi pessoas se emocionando. Se não fosse uma mulher do meu lado, eu tinha me emocionado. É verdade. Foi o dia mais divertido da vida dela. Acho que ela ama muito Superman, mano. Acho que ela ama demais Superman. Mas, sério, sensacional, velho. Mano, genial, mano. E é isso aí, rapaziada. É um final que, tipo, Encerra fechou perfeito. naquele momento, por agora, mas vai ter mais. E tem personagens surpresas, tá ligado? Que por mais que a gente saiba que vai aparecer, quando aparece, te pega de surpresa, Eu mano. nem espero mais nada. Mano, papo reto, filho. Top. Tem 2 cenas pós-crédito, não esqueçam disso. Assistam as 2 cenas, mano. É estilo James Gunn, mas vale a pena pela experiência, tá ligado? Tem uma experiência completa do filme. E é isso, rapaziada. Vamos ver no cinema, porque merece demais. Não dá pra perder essa Não dá. experiência no cinema. Não dá. Já vai deixando o teu like aí no vídeo. Se inscreva no canal.
E Samuel. Samuel. Compartilha com a guys. rapaziada. Falou, rapaziada. Brigadão. É nóis.